Meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Olha só, o pastor Silas Malafaia foi na Globo News e lá novamente reforçou que tinha falado a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a jornalista famosa vem a público e diz que Silas Malafaia, o pastor, calado é um poeta. Olha só, eu vou deixar minha opinião sincera a respeito de toda essa situação aí, né? Lembrando que aqui é apenas a opinião de irmão, ok? Nós não estamos aqui para denigrir a imagem de ninguém, mas deixar a nossa opinião a respeito dos diversos assuntos aqui da internet, né? E infelizmente nós temos visto muitos cristãos perderem as estribeiras e falando coisa que não deveriam falar. Mas bem, antes de acompanhar, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe a sua curtida e também deixa aqui abaixo o seu comentário, a sua opinião a respeito desse assunto. Sem mais delongas, veja aí. Bem, em primeiro lugar, Pablo Marçal não é direita. Pablo Marçal é uma farsa que chegou de repente. Quando você diz que alguém é da direita ou da esquerda, tem que ter história. Por exemplo, quando você olha a história, você tem Eduardo Campos, o governador que morreu. Tinha história. Ciro Gomes, história na esquerda. Quem é Pablo Marçal? Ele aparece em 2022, some, aparece em 2024. Então, não tem divisão. Ele é um oportunista que apareceu, não tem história nenhuma na direita. Que camarada é esse da direita que um dia depois de perder, diz que a metade dos eleitores dele vão votar em Boulos? Ele não é dono do voto pessoal e a pesquisa aí do Datafolha mostrou isso. Então, não é uma questão de divisão da direita. Eu acho que quem é legítimo, que tem história na direita, tem o direito de se candidatar, de vir a público se manifestar. Eu sempre vejo que toda unanimidade é burra. Então, se tem alguém na esquerda que não está com Lula, mas tem uma história na esquerda, é um direito. Se tem alguém na direita que não tem nenhum vínculo com Bolsonaro, mas tem uma história, é um direito. Eu acho que, no fundo, a direita, ela venceu. E quero dizer aqui, a direita vai estar toda unida agora no segundo turno contra a esquerda, não tenha dúvida nenhuma. O balanço é positivo para a direita. Vocês mesmos têm comentários, têm análises aí, que a eleição já passou, então análises são verdadeiras. A direita teve proveito e saiu ganhando nessas eleições. Ora com gente onde Bolsonaro tem um vínculo grande, ora com outros que não tem vínculo com Bolsonaro. Essa aqui, para mim, é a realidade, uma síntese dessa história. Pastor, na entrevista para Mônica Bergamo, o senhor usou até o adjetivo covarde para se referir a Bolsonaro na eleição. A gente que apura na eleição, especificamente aqui de São Paulo, a gente que costuma apurar, conversar com o entorno do ex-presidente, a gente ouvia muito uma avaliação que vai em linha com o que o senhor disse. Eles falavam assim para a gente: Bolsonaro não pode apoiar Nunes, não pode ir muito contra Marçal, porque Marçal vai muito bem entre o eleitor dele, então ele pode perder o próprio eleitor para Marçal. Bom, o senhor conversou com o Bolsonaro, vocês estiveram em contato ontem, ele se manifestou sobre isso. Eu queria saber, como é que foi essa conversa? E 2, o senhor retira especificamente as declarações mais críticas, como a de covarde, em relação ao ex-presidente? Deixa eu dizer uma coisa, liderança não é sobre seguidores, liderança é sobre propósito. Um líder só é realmente líder quando ele anda sozinho. E aí eu tenho que dizer para você, tanto o Bolsonaro na direita como Lula na esquerda já provaram que são líderes, que andaram sozinhos, remando contra todos. Eu quero dizer para vocês, eu não pertenço a partido político nenhum. Eu sou livre, eu sou aliado e não alienado, e com todo o respeito. Não sou único, mas sou um dos maiores defensores de Bolsonaro nesses últimos 2 anos, o que eu tenho feito com poucos fizeram. Então eu sou um cara aliado, eu não sou bolsominion, eu não sou cego. Eu sei olhar, eu sei ver. E outra, eu seria covarde se eu fizesse essa declaração para Mônica Bergamo sem antes fazer para ele e para os filhos. Eu disse o tempo todo, Bolsonaro, você é um líder. Você não pode dar sinais dúbios. O povo está em dúvida. Você é o maior líder da direita. Eu questionei, você está fazendo um papel de covarde omisso nesse ponto. Falei para os filhos dele. Agora, o outro lado da entrevista que ninguém gosta de mostrar, que as pessoas gostam daquilo que eles chamam de negativo, eu disse, Bolsonaro é o maior líder da direita, é um fenômeno, continuo apoiando ele, não é por causa de um erro que ele compromete a sua história. Então, para mim, é minha visão. Eu acho que ele tinha que ser incisivo. Ele tinha que dizer, meu candidato é o Nunes. Acabou o papo. Pau que venha de redes sociais, eu tomei cacete de tudo que foi lá, e daí eu tenho que me posicionar. Então, essa é a minha visão. Agora, não é isso que vai estragar a história de Bolsonaro, porque ele já tem uma demonstração de posição. Eu falo direto com o Bolsonaro, lógico, ele é um ser humano, ficou indignado comigo. Na troca de zap, ele ficou indignado. Se ele não ficasse, eu ia até estranhar. Aí eu disse para ele o que eu acabei de falar para vocês. Ô, Bolsonaro, você não viu outro lado?
Você não viu elogio? Você não viu dizer que eu continuo te apoiando? Você não viu eu dizer que você tem uma história e que não é um erro que vai te comprometer? Então, isso, gente, é de pessoas que pensam e que analisam. E um dado muito interessante. Eu estou falando para fora da bolha do mundo bolsonarista. O que as pessoas estão dizendo? Esse cara aí não é brincadeira, não. Na hora que ele critica, ele não é brincadeira. Mas na hora de defender, ele também não é brincadeira. O que vai acontecer? Na hora de defender Bolsonaro, a minha palavra tem valor e poder. É isso que eles não veem. Na verdade, tudo isso, gente, eu estou dando um choque de ordem na direita. Nós não podemos estar dúbio, nós não podemos estar abraçando o paraquedista que apresenta um cara manipulador, mentiroso, criminoso, usa técnicas de manipulação, levanta ondas de impacto, gatilho mental, é uma inteligência para a rede social e manipula o povo da direita. Eu não posso aceitar isso. Essa que é a questão. Pastor Silas Malafaia, boa tarde, muito bem-vindo mais uma vez. Só toca num ponto fundamental, que foi a dubiedade. Quando a gente conversa com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e da campanha do Nunes, todos falam da dubiedade do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha do primeiro turno. É tanto que foi esse susto que foi o Marçal, a tal ponto de que foi uma disputa, foi empate técnico no final, até o último momento. Eu queria saber, diante disso, a Júlia até pergunta sobre sua conversa, o senhor é difícil na direita ter consciência crítica, como também na esquerda. Ninguém fica fazendo críticas depois de resultado da eleição. O senhor aparece com uma consciência crítica. Na conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma autocrítica da postura dele aqui na eleição de São Paulo em relação a esse pensamento de unidade da direita? Olha, a conversa é rápida por zap. Eu estou sendo franco. No dia que saiu já a matéria, eu já falei com ele, porque eu tenho muita liberdade com o Bolsonaro. De falar, de criticar. Ele aceita. Ele é um cara que muita gente está enganada. Esse cara é um ditador que não aceita nada. Não, ele me escuta muito. Ele me escuta. E eu não vou revelar aqui por aí. Aí sim, é uma questão, é muito pessoal. Eu faço duras críticas para ajudá-lo. Eu aprendi um ditado, camarote. Amigo é aquele que diz que o outro está com mau hálito. Você chegar para um cara e dizer que ele está com mau hálito, tem que ser muito amigo. Esse negócio de bajulação, de bolsomínio, eu falei aqui, eu falei hoje, ontem, aliás, eu botei um banner, né? Os bolsomínios, viúva de Pablo Marçal, meteram o cacete em mim na eleição, jogaram contra Bolsonaro e agora querem fazer uma graça, porque eu confrontei Bolsonaro. Eu confrontei ele para despertá-lo. Eu sou aliado e vou continuar a ser. Desculpa a expressão, eu sou da infantaria. Eu sou do pau. Na hora da guerra, eu não me escondo. É só ver a minha história com ele. Então, ele não fez. Nós não fizemos análise crítica. Ele reclamou com muito direito da minha veemência, do que eu falei. Ele reclamou. Ele falou, Malafaia, tu pegou pesado demais. Assim não, Tal. Aí eu mostrei o outro lado. Mas não teve discussão, nem análise. Eu tenho certeza, por eu conhecer um pouquinho o Bolsonaro, ele verificou a atitude dele. Ele não é um cara muito de falar. É interessante, ele é um cara de agir. Eu falo muito com ele no Zap e daqui a pouco ele toma uma atitude. Então, eu tenho certeza que eu estou ajudando ele a pensar um pouco mais em próximas eleições, sobre postura de líder que ele é. É o maior líder da direita inconteste. Rapidinho para comentar algumas coisas, tem um compromisso agora às 5h30, então corrida aqui. Alguns movimentos que eu vi, tá? O Malafaia falando mais besteira, né? Eu fico pensando, o que o Malafaia está fazendo na política, né? Ele não é um líder religioso, ele não é um pastor. Fique na igreja, né? Ele é uma pessoa que não entende de política, né? Já foi ligado ao Lula, já foi do PT, aí agora diz que é do Bolsonaro, mas aí fala mal do Bolsonaro. Aí se meteu na eleição de São Paulo, tá fazendo muita bagunça, sabe? Não é uma posição de um líder religioso, na minha opinião. Então ele só faz confusão, Silas Malafaia. Então eu falo, Silas, o que você é? Né? Nem político ele é, nem candidato ele é. Então eu não sei o que ele quer exatamente. Ele é uma pessoa que só gera confusão e que vai contra, inclusive, a palavra de Deus, né? Deus não tem um espírito de confusão. Quem tem espírito de confusão é o maligno. Em relação ao Marçal, Marçal teve um número expressivo de votos ali, ficou quase empatada a eleição, né? Marçal, Nunes e Boulos. E agora, segundo turno, Nunes e Boulos. Boulos é um criminoso, né? Uma pessoa que invade propriedades. Falso, tem aquela... Aqui no alarme que tem que sair. Que é ligado ao Lula, recebeu dinheiro do PT e foi para fazer campanha. O PSOL é o partido dele, o PSOL é um partido que é a favor do aborto. É só você olhar o estatuto do PSOL, entrar no site dele. Então é uma pessoa que não pode ganhar de jeito algum em São Paulo, se Deus quiser. E aí o Marçal agora falou que não quer apoiar o Nunes, né? E colocou algumas condições. Só vai apoiar o Nunes
se Bolsonaro se retratar com ele, Malafaia se retratar com ele, Eduardo Bolsonaro se retratar com ele. Agora, em relação ao Marçal, eu acho que o Marçal deveria rever o que ele está fazendo. Porque... Pessoal, olha, está aí, então, esse foi o vídeo. Como bem disse aí o pastor Silas Malafaia, o Bolsonaro é o líder incontestável da direita, né? Porém, algumas sinalizações que eu vejo aí fazerem são sinalizações erradas. Você vê também que o próprio Pablo Marçal, como disse a jornalista, eu penso que ele não deveria se posicionar de forma neutra ou até mesmo, né, aí de forma a apoiar o Boulos, não, gente, porque tem muito mais a perder a direita, né, os costumes, o cristianismo com isso aí. Vocês sabem que a perseguição ela vai crescer muito. Claro, nós cremos no fim dos tempos, na vinda de Jesus, todos nós cremos nisso, mas a igreja não pode ser aquela que vai dar o aval para o anticristo começar o seu reinado nessa terra. Então eu penso que nós devemos sim refletir nas nossas atitudes, pastores em suas palavras, as pessoas que são candidatos aí com suas ações, né, para que não atrapalhe a fazer o seu trabalho, deixando cair assim o poder que a direita vem construindo. Enfim, essa é a minha opinião e nós como cristãos devemos ser sim sempre um exemplo em tudo que a gente vai fazer, como eu tenho falado para vocês aqui. Mas e você, o que você pensa? Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui, a sua opinião aqui abaixo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.